pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Futuro Universitário. Eu sou o Lucas e hoje eu vim gravar para vocês o que eu achei da Unesp segunda fase. Bom, gente, eu fui prestar semana passada a segunda fase da Unesp, domingo e segunda, e eu vim comentar o que eu achei. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, tenho 18 anos, sou de Ribeirão Preto, aqui do interior de São Paulo, e estou prestando História. No caso, na Unesp, estou prestando para História aqui em Franca, né? Que fica a cerca de 80 quilômetros aqui de Ribeirão, cerca de 1 hora e alguns minutos. E estou prestando para História. E no caso da Unesp, a segunda fase, você tem que responder todas as dissertativas. Você tem que responder 12 questões de humanas e exatas, 12 questões de humanas e 12 questões de linguagens, mais uma redação dissertativa argumentativa. O tema da redação esse ano foi medicalização da vida, dois pontos, a quem interessa. Né? Era uma pergunta. Eu particularmente gostei muito do tema da redação, porque foi um tema que eu tinha estudado. É engraçado que na mesma semana eu tinha assistido um vídeo da Rita Von Tron, eu vou até deixar printado aqui o vídeo que eu assisti, que ela falava dessa questão, né? É, ela falava muito da questão de se as pessoas estão buscando, né? As pessoas que têm as patentes para o desenvolvimento de remédios, se eles estão buscando o tratamento ou a cura. Porque a cura, ela não é lucrativa, já o tratamento é, porque as pessoas têm que ficar usando os remédios por um período muito longo de tempo, porque é um tratamento, né, para tratar. Então, eu gostei muito de ter feito a redação, eu achei um tema muito bom, um tema muito pertinente. E foi um tema que eu vi no cursinho, meu professor do cursinho, ele passou esse tema. E o cursinho que eu faço, ó, é o cursinho lá da farmácia. Gente, eu acho que eu tô até com a camiseta do cursinho. É o cursinho da farmácia. Então, e o meu professor de redação lá, ele é graduando em farmácia, ele faz farmácia. Então, ele tem muito. Ele sabe muito da área dele, sabe muito da profissão dele. E aí ele tava falando com a gente, né? E aí, enfim, então foi um tema que eu gostei, um tema que eu tava preparado para escrever. Eu fiquei feliz, muito feliz com o tema. Eu citei a pandemia eu citei a pandemia. Depois eu falei da questão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Enfim, o que eu achei da minha redação? Minha introdução ficou muito boa. Eu gostei muito de ter feito a introdução, até me surpreendeu um pouco. O primeiro desenvolvimento, eu gostei muito do primeiro desenvolvimento, que eu achei que ficou muito bom. Agora, o segundo eu achei que foi mais ou menos. E a conclusão foi uma conclusão assim, né? Eu concluí lá, mas foi conclusão, né? Mas, no geral, eu acho que minha introdução e meu desenvolvimento ficaram muito bons. Eu até me surpreendi. E no segundo desenvolvimento, eu tava um pouco sem ideia. Então eu fui com, com, com eu puxei uma tese um pouco mais arriscada, posso dizer assim. Quando saiu o espelho da redação da Unesp, eu venho contar para vocês, porque eu achei que foi muito arriscado. Mas eu coloquei lá e até que acabou ligando muito. Enfim, eu foquei no que eu sabia mais. Então, eu gostei muito da redação. Gostei muito, muito da redação. Eu fiquei muito feliz porque foram 2 dias, né? Domingo foram as primeiras 12 questões de natureza e depois 12 de humanas. Gente, eu gostei das 12 questões de humanas, eu respondi bem. Tem filosofia e sociologia da Unesp, o que é diferente da FUVEST. E eu, como estou focado mais na FUVEST, eu acabo não estudando muita filosofia. Mas a filosofia da Unesp tava legal de fazer e tava mais tranquila do Enem. Eu sempre vou falar que a filosofia da Unesp tá sempre muito mais tranquila do que a do Enem, porque tava. Caiu sobre Aristóteles, explicada linguística, caiu uma questão sobre a felicidade, justo meio, que eram temas que eu sabia, que eu entendia sobre Aristóteles. As 3 questões de filosofia eu
eu sabia responder as todas, mas eu acredito que a A ou a B, né, A ou B, fi uma delas ficaram muito boas, tipo, eu respondi muito bem, e a B e a A delas ficaram mais ou menos, que eu dei uma escritinha ali meio assim, porque eu estava na dúvida, mas a de filosofia eu me senti assim, mas pelo menos eu sabia, eu entendi, eu sabia o que estava falando. As questões de geografia. Gente, as questões de geografia, as três estavam muito pertinentes. Eu achei que geografia estava, tipo, tranquilo de fazer. Não achei que estava difícil. Caiu uma questão sobre a imigração japonesa. Nossa, aquela questão estava bem tranquila. Tava para você conceituar o que é diáspora e depois falar um pouco da imigração japonesa. Eu falei que era de interesse do Brasil trazer a mão de obra japonesa, porque é uma mão de obra qualificada, porque lá no Japão estava acontecendo crises econômicas, que é por isso que veio uma migração em massa de japoneses para o Brasil, e enfim, e tudo isso. Aí eu falei que uma coisa que os japoneses contribuem é a culinária, que eu acho que muita gente deve ter falado também. Enfim, aí caiu outra questão que falava sobre o carbono, né? Que falava sobre os 15 minutos do automóvel. Questão A, tipo, a A era tranquila, que tava falando um pouco de aquecimento global, carbono e tudo que tá acontecendo, né? Tava falando sobre uma prova muito atual, né? Que falava de problemas muito atuais. E a B falava para você citar uma política, né? Que trouxe os carros automobilísticos para o Brasil. Gente, eu achei essa questão mais história do que geografia, mas ao mesmo tempo elas se interligam porque eu estava na mesma semana que eu estava estudando a Unesp, que eu estava estudando para a Unesp, né, era a mesma semana da Unesp, eu estava resolvendo questões, né, dos vestibulares, tanto da FUVEST e tanto da Unesp, e aí eu fui fazer uma questão da FUVEST que era até do Juscelino Kubitschek, que falava sobre que uma das respostas era política desenvolvimentista, né? Né, que não estava falando especificamente do carro, mas estava falando sobre política desenvolvimentista. E aí, quando foi a questão da Unesp, a B, eu sabia que a resposta era política desenvolvimentista, do Juscelino Kubitschek, com a implementação de rodovias, com a inserção de capital estrangeiro no país. Então, gente, eu fiquei muito feliz com aquela questão. E a outra foi uma que falava sobre o cabo de fibra ótica de internet que ia interligar a África e a Oceania, enfim, questão muito relevante. História, caiu uma questão sobre Getúlio Vargas. Gente, aquela questão eu sabia responder, questão muito legal de fazer. Eu gosto muito da Unesp, porque as questões da Unesp são muito boas. Aquela questão do mito e da lenda, eu achei aquela questão um pouco mais complicadinha, mas eu consegui responder. Não foi minha melhor resposta, mas deu para responder, enfim. E eu acho que isso é até um debate que os historiadores devem conversar muito sobre, né? Sobre essa questão de mito, lenda, tema bem pertinente. E a outra questão foi de América Espanhola, a independência de América Espanhola. Eu gosto, eu quero fazer história, né? Então eu amo história. Só que tem assuntos que eu não gosto, que eu não gosto muito e também não vejo tanto. E a América Espanhola, principalmente de maias, astecas e América Espanhola, eu não vejo muito. Então, foi uma questão assim que eu sabia desenrolar com os meus conhecimentos que eu tinha, assim, sabe? Falei eu entendi a questão, enfim, mas eu lembrei dos libertadores da América, né, do Simão Bolívar, mas questão muito pertinente também. Agora, eu acabo, não vou nem acabar comentando tudo, né? Mas natureza, gente, natureza e exatas eu fui um desastre. Eu não estudei exatas para a segunda fase, acho que eu fiz 3 ou 4 questões dissertativas de segunda fase de exatas, é, e eu fiz isso, foi no cursinho, não foi nem em casa, e as únicas que eu fiz foi de biologia. E biologia eu consegui responder as 3. Confesso que foi tudo bem mais ou menos, né? Por não ser da minha área, que é humanas, e eu ter que responder biológicas e exatas, isso me mata um pouco. Então, as 3 de biologia eu consegui responder. Eu
Ainda bem que os temas de biologia eram temas assim que eu sabia o que que era. Um era genética, o outro era vírus, alguma coisa relacionada à vacina, né? DNA, né? E o outro falava sobre os ácidos nucleicos, enfim. Agora, física, eu consegui responder uma questão só, que era uma questão que não tinha conta, e eu consegui responder, que eu falei que era divergente, aquela que eu consegui responder. As outras duas, gente, eu coloquei fórmula, coloquei umas fórmulas bem aleatórias lá, vou confessar aqui pra vocês, porque eu realmente não queria fazer. Aí coloquei umas fórmulas meio que aleatórias lá. E química também eu fiz a mesma coisa, e matemática eu também fiz a mesma coisa. Tô confessando aqui pra vocês, porque é verdade aqui, que sobre. Então, eu fiz isso na, é até uma falta de vergonha, né, na minha cara, né, eu sei. Mas eu fiz isso porque, gente, enfim, eu acho que. E aí eu fiz. Aí eu respondi uma de física e as quatro de biologia. Aí o restante, química, física e matemática, deixei em branco. Não sabia, não deixei em branco. Eu coloquei uma fórmula lá, eu coloquei uns números meio aleatórios. Mas eu não consegui responder o resto. E aí eu foquei muito em humanas e eu falei assim, ó, eu vou ir muito bem em humanas, tipo, ir muito, muito bem em humanas. E eu acredito que eu fui muito bem em humanas. Eu até estava vendo comparado o gabarito, eu até que fui bem, mas eu não queria. Aí eu não queria ter feito exatas. Aí eu coloquei umas fórmulas lá, tá? Foi isso que eu fiz. Agora, linguagens. Linguagem, gente, é a prova do segundo dia. Linguagens, eu que não lembro muito das questões. Eu tô acessando aqui pra lembrar as questões de linguagens. Eu não lembro muito, e aí eu vou comentando aqui pra vocês. Gente, eu não lembro. Pagou na minha memória, porque hoje eu fui fazer a FUVEST, e aí eu vou gravar um vídeo daqui a pouquinho comentando sobre a FUVEST. Então eu só tô com a FUVEST na minha cabeça. Esqueci da prova da Unesp. Aí, acertei aqui. Tá. Ok. Deixa eu dar uma analisada. Ai, gente. Uma coisa. No primeiro dia, que era as 24 questões dissertativas, eu controlei muito mal meu tempo. Nossa, eu controlei muito mal. Nossa, controlei o tempo muito, tipo, muito ruim. Já no segundo dia, que era linguagens de geração, gente, eu fui rapidinho. Nossa, eu fui escrevendo, eu fui muito rápido. Tipo, eu fui escrevendo muito rápido, porque eram 5 horas de prova, né? E eu fui acelerado, aceleradinho. Nossa, eu acelerei. Não que eu tava fazendo mal feito, mas é que eu tava, tipo, é, sendo mais rápido, não enrolando tanto. Porque no primeiro dia, que é humanas, né? Eu fiz todo um rascunho, eu fiz toda uma análise da questão. Nossa, as três de geografia que eu falei que eu fui bem, que eu tenho certeza que eu fui bem, porque as respostas batiam. Gente, eu fiz toda uma análise para responder aquelas questões. A de história também fiz umas análises. Então eu acabei demorando um pouco mais. Agora, o que não era para ter demorado, já que eu não fiz exatas direito. Então era pra eu não ter demorado muito, mas eu demorei muito. Aí no segundo dia eu fui mais confiante de fazer o Unesp mais bonitinho, sabe? De não enrolar tanto. Mas enfim, ó, as questões assim. Ah, caiu questão de inglês, né, na Unesp. Eu tava morrendo de medo de inglês da Unesp, gente. Eu tava morrendo, morrendo de medo. Porque, cara, eu já comentei, né, que eu sou mais ou menos bom em inglês, tipo assim, faz tempo que eu não pratico, então eu acabo ficando meio ruim, mas eu achei as questões de inglês tranquilas, viu? Eu achei as questões de inglês tranquilas. A primeira tava tranquila, eram quatro, eram quatro. A que falava sobre mudanças climáticas, refugiados ambientais, nossa, tava tranquila essa questão, que era 33 e 34, tava, tipo, muito tranquila. Aí depois a 35 e a 36, que falava sobre o quadro, a, a 35 eu consegui fazer e a 36 também.
eu acredito que tenha ficado algumas coisinhas para trás, mas deu para fazer. Eu achava que a Gen10 ia me pegar, mas acho que não me pegou não. Eu consegui fazer elas, tá, muito bem até. A 34, a 33 e a 34 que falava dos refugiados, eu consegui responder elas de boa. E enfim, né. E aí as questões, gente, eu até que gostei das questões, estavam tranquilas, tá. Eu não treinei. Gente, apesar que, você está fazendo FUVEST, também vale para a Unesp, mas eu acho que a Unesp, para a língua portuguesa, tem um jeito muito diferente de cobrar. Eu não sei, para mim não é parecido com a FUVEST. Então, eu não treinei em nenhum momento questões de língua portuguesa da Unesp. Eu treinei questões de geografia da Unesp, eu treinei questões de história da Unesp, eu treinei questões de biologia da Unesp, mas eu não treinei língua portuguesa da Unesp. Então, meio que eu fui lá, eu fui fazer por fazer lá, que eu nunca tinha pegado uma questão de língua portuguesa da Unesp, então eu sabia que era diferente. Mas até que as questões estavam tranquilas, eu consegui fazer, viu? Eu achei que o segundo dia eu fui melhor do que o primeiro dia, tá? É isso, gente. Eu gostei de ter feito as questões. Eu achei que as questões, assim, estavam, não estavam difíceis, mas também não estavam fáceis, estavam, tipo, um pouco mais tranquilas. Assim, deu pra fazer. Deu pra fazer. Sem nenhuma dificuldade. E é aquilo que eu vou falar na FUVEST também. Eu conseguia responder, só que a B eu respondia, só que ficava meio certo. Tipo, algumas questões eu acho que, como que a Unesp libera, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão perceber que vai ser assim. No primeiro dia, se eu fosse dar uma nota da segunda fase, eu daria 6. 6 por quê? Porque em humanas eu fui bem, mas em exatas eu não respondi. E respondi biologia, só para não deixar, tipo, nada em branco, para eles me dar pelo menos 0,1, daquelas que eu coloquei, tipo, pela mesma forma. E é isso. Agora, o segundo dia, eu já me daria. Ai, não me daria 7, mas eu me daria um 6,5. 6,5. Que aí eu. Porque eu acho que eu fui bem na redação. Assim, era um tema que não me deixou surpreso, porque eu tinha visto. Então, isso foi bom. E eu já tava esperando aquele estilo de cobrar da Unesp. E as questões de linguagens eu consegui responder. Eu fui muito mais tranquila, tanto que eu acabei muito mais cedo no segundo dia também. Enfim. E é isso, gente. Acabei. Esses são os meus comentários. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da prova da Unesp. Comentem qual campus tu tá prestando. Se tu tá prestando pra Franca, manda um salve aí. Que aí a gente pode ser colega de faculdade, né? Enfim, eu tenho 4 amigos. Eu tenho 3 amigos que estão prestando pra Franca e também estão prestando pra História, pro mesmo curso que eu. E a gente brinca que nós três vamos ser colegas e amigos, né? De sala de aula. É a Duda, acho que a Duda, se a Duda estiver vendo esse vídeo, ela vai passar na Unesp. E vai dar certo, Duda. E o Bonani também, o Bonani assiste meus vídeos e vai dar certo. E eu, a Duda e o Bonani e o Gustavo seremos historiadores e, enfim, iremos, se tudo der certo, né? A gente não sabe, vai ser história lá em Franca, tá? Que é isso, gente. É... E é isso, gente. Comentem aqui embaixo. Beijo e tchau!